E aí, tudo beleza com vocês? Eu sou Edu Parieri e é um grande prazer ter a sua presença aqui em mais um vídeo do Beco do Nerd. Os rivais sempre foram uma tradição na franquia Pokémon, né? Eles servem ali como uma espécie de desafio recorrente ao longo da jornada e também atuam como catalisadores na evolução dos treinadores, ao mesmo tempo em que eles mesmos também vão se aperfeiçoando e ficando mais fortes. E os rivais do Ash sempre tiveram essa tendência de destacar certos traços dele. E eles assumiram papéis diferentes também, dependendo em que grau de evolução que o Ash estava naquele momento específico. E no caso do anime especificamente, tem várias formas de construir um bom rival. Seja pela questão da personalidade, das relações que esse personagem tem, se ele é muito competitivo ou não, ou até mesmo do nível de batalha dele. Mas além de rivais, esses personagens tiveram construções muito interessantes e agregaram muito para o crescimento moral do Ash. Porque crescimento físico que é bom a gente sabe que não rolou, porque ele deu uma escapulida lá pro universo de Dragon Ball para usar as esferas do dragão e impedir a juventude eterna, né? Então bora lá dar uma olhada nesse top 10 dos maiores rivais que o Ash teve ao longo de toda a jornada dele. Número 10. Barry. A função mais importante de qualquer personagem é entreter o público, e o Barry com certeza não falha em fazer os fãs rirem sem parar. O ego super inflado dele, o jeito hiperativo e a forma como ele vive ameaçando um monte de gente fazem dele um dos rivais mais divertidos de todo o anime. Cara, apesar desse maluco ter sido colocado na história para ser aquele típico caso de rival, né, que funciona mais como um alívio cômico do que como um grande desafio, por assim dizer, isso não é a única coisa que esse cara tem para oferecer. Ele teve um desenvolvimento bem decente como pessoa ao longo da série por causa da relação dele tanto com o Ash quanto com o Paul. Além disso, as batalhas dele retratam muito bem a personalidade e o jeito hiperativo dele. A esquiva com certeza não é o forte dele, então ele sempre se concentra na movimentação e em ficar partindo para cima o tempo todo. Número 9. Alan. O Alan é meio que odiado aí por muitos por ele ter derrotado o Ash lá na final da Liga de Kalos, apesar da partida sensacional que o Ash fez. Só que o Alan tem uma história bem mais profunda do que a rivalidade dele com o Ash. Desde a primeira aparição dele lá nos ovos sobre a Mega Evolução, a gente vê que ele tá numa espécie de busca constante para entender como funciona essa forma de evolução. E além disso, ele acaba sendo manipulado pelo Lysandre para trabalhar para a equipe Flare. E ele ficou tão obcecado com a força que ele perde a alegria pelas batalhas e tal. E ele só consegue recuperar esse sentimento já no final ali, graças à ajuda do Ash. A luta final deles deixou um gosto pra lá de amargo na boca de todos os fãs, porque, cara, o Ash mitou demais naquela batalha. Ele tava com o time certinho e o time dele era bom pra caramba. Ele só não ganhou porque os roteiristas realmente não quiseram que ele ganhasse naquele momento. Porque simplesmente não tem explicação, galera. Eu acho ridículo que o Greninja perdeu pro Charizard, mano. Edu, mas quando ele evolui, ele também fica do tipo dragão. Cara, que se dane, eu não quero nem saber. O Charizard é o meu Pokémon favorito, mas ele tinha que ter perdido ali, mano. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Pra mim, o Ash não é o melhor treinador. O melhor mesmo é você que tá aqui acompanhando esse vídeo comigo, poxa. E ó, quero aproveitar esse pequeno momento aqui pra pedir a sua ajuda pra tornar realidade o meu sonho de ser um grande youtuber. De poder trabalhar com conteúdo divertido que eu gosto e que vai trazer muita alegria e felicidade pro dia de muita gente. E com você me dando essa força aqui, eu tenho certeza que eu posso chegar lá. Então já se inscreve aí e compartilha esse vídeo com seus amigos também. Número 8. Korrina. Um dos destaques do início da temporada XY foi o arco da Korrina para dominar a Mega Evolução. E durante vários episódios o anime desenvolveu a história dessa personagem, principalmente porque ela foi meio que um membro temporário do grupinho do Ash ali, né? Ela é uma líder de ginásio que passa por vários problemas e dificuldades para conseguir controlar o Mega Lucario dela. E a amizade dela com o Ash acaba gerando uma rivalidade bem divertida ali entre os dois. E embora a Korrina tenha liderado a rivalidade entre eles no começo, o Ash consegue sair vitorioso no confronto que eles tiveram lá no ginásio dela, que inclusive marcou a primeira vitória dele contra uma Mega Evolução na série. Em Pokémon Jornadas ela reaparece para participar do torneio mundial e dá pra ver que a energia e a química que ela tem com o Ash não mudaram nada. Pessoalmente eu gosto muito da construção de personagem da Korrina, porque até a temporada XY a gente nunca tinha tido isso de um líder de ginásio ter dificuldade em controlar um Pokémon e as habilidades dele, de ter que treinar pra isso e tal. Ao menos que eu me lembre, não. Então eu não sei vocês, mas eu achei muito da hora essa mudança de posicionamento que eles fizeram com os líderes de ginásio em XY, né? De colocar eles ali como parceiros do Ash, se desenvolvendo e viajando junto com ele. Porque lá na primeira temporada do anime a gente tinha o Brock e a Misty ali do lado deles, só que eles viajavam como uma espécie de acompanhantes só, eles não estavam ali pra se aprimorar nem nada do tipo. E é exatamente por isso que a Korrina se tornou um grande obstáculo que o Ash teve que superar. Número 7. Stefan.
O Stefan é de longe o melhor dos rivais do Ash da região de Unova. Ele é um treinador meio esquentadinho, impetuoso e consegue mexer bastante com o lado competitivo do Ash. Graças aos vários arcos de torneio que nós temos na temporada Black White, em que os rivais e os companheiros do Ash estão sempre participando, o Stefan teve várias oportunidades de mostrar as habilidades dele em batalha. Ele conseguiu ganhar o torneio Clube Explosão e fez com o Ash uma das melhores partidas dele na Liga de Unova. Vale destacar aqui que ele não chega a se tornar um rival do Ash em um nível mais profundo assim e tal. Mas ele é o tipo de treinador que é divertido de ver e ele sempre consegue trazer à tona o potencial dos seus oponentes. Número 6. Kiawe. Apesar de ser um dos companheiros do Ash em Alola, o Kiawe tem uma rivalidade com ele, e do grupinho todo ali, ele é o que mais tem experiência em batalhas. Isso sem contar que foi ele que apresentou os movimentos Z pro Ash. E o fato dos dois serem teimosos e terem uma personalidade destemida fez com que eles estivessem em várias competições entre eles ao longo da temporada Sol e Lua. Como um personagem principal de Alola, o Kiawe teve bastante foco nessa temporada. Além disso, o espírito intenso e a determinação dele para alcançar os objetivos tornam ele um personagem muito divertido de acompanhar. Ele treina vários pokémons poderosos do tipo fogo e consegue avançar muito no sonho dele de se tornar o Kahuna da Ilha Kala, que é como se fosse o líder do ginásio local e tal. Número 5. Professor Kukui. Durante a saga de Alola, o Professor Kukui assume o papel de mentor do Ash, e dá até pra gente ir um pouco mais longe e dizer que ele age também como uma figura paterna pra ele. No entanto, ele também desenvolve uma boa rivalidade com Ash através do alter ego dele, o Real Mascarado. O fato dele pesquisar muito sobre ataques dos pokémons fazem dele um adversário formidável. Bom, eventualmente a identidade dele é revelada para o público e os dois têm uma batalha intensa depois que o Ash vence a Liga de Alola. O mais legal desse personagem é que esse vínculo tão forte que ele estabelece com o Ash faz com que todas as batalhas deles tenham um significado muito mais profundo no crescimento do Ash, tanto quanto pessoa como treinador. Até porque dá pra ver que o Ash tem um olhar de admiração em relação a ele. Cara, e no final da saga de Alola rola uma cena muito fofa na despedida do Ash com o Professor Kukui e a Burnett. Dá pra ver claramente que eles passaram a considerar o Ash como se fosse um filho deles mesmo. E pra uma criança que tá numa jornada como essa, longe da criação dos pais, é muito importante quando surge alguém assim, que cuide e haja como se fossem os pais dele. Além disso, o Ash aprendeu muitas coisas valiosas com eles. E o Professor Kukui com certeza não podia estar mais orgulhoso depois de ver todo o crescimento do Ash ao se tornar o grande campeão mundial. Número 4. Leon. Nenhum dos rivais do Ash se compara com o Leon em termos de pura força e técnica de batalha. O campeão de Galar com certeza é o oponente mais ridiculamente poderoso que o Ash já enfrentou em toda a vida dele. E isso sem contar que esse maluco nunca perdeu uma partida oficial e ele vive derrotando treinadores de elite ali como se não fosse nada. Eu sei que muita gente vai dizer que ele tem que ser o número 1 porque ele é o cara que o Ash teve que derrotar para ganhar um campeonato mundial, que não sei o que, e piriri para lá. Mas cara, se a gente parar para analisar bem, o Leon não tem essa característica assim de ser um rival do Ash, por assim dizer. Eu vejo ele mais como alguém por quem o Ash tem uma admiração, um obstáculo final, uma última parede que ele tinha que superar para chegar no topo. Até porque eles não chegam a ter um convívio e tal, então eu acho que não dá pra gente estabelecer esse tipo de relação entre eles muito bem. Mas por trás da força e das habilidades surreais do Leon, existe toda uma história e vários pontos em comum com o Ash. Na verdade, o Leon tem um coração de uma criança. Ele ama profundamente todos os Pokémon e até perde a noção do tempo quando tá com eles. Literalmente. Estabelecendo um paralelo aqui, a gente poderia dizer que ele é quase como uma representação de como seria uma versão mais velha do Ash. E por eles terem tantos pontos em comum, eu acho que o Leon é perfeito para ocupar esse cargo de oponente mais poderoso de toda a carreira do Ash ali, né? De toda a jornada dele. Número 3. Gladion. Cara, fazendo uma comparação bem simples aqui, o Ash é como se fosse o Sol e o Gladion é como se fosse a Lua. Tal como acontece com alguns rivais durante a série, o Gladion foi criado para ser um contraste do Ash. O jeitão indiferente e ameaçador dele contrastam muito com o otimismo do Ash. Mas no final do dia, os dois são guiados por um forte desejo de proteger aquilo que é importante para eles. E essa dinâmica entre eles se reflete ao longo de todas as temporadas de Pokémon Sol e Lua. Apesar de terem personalidades muito diferentes, o Ash e o Gladion sempre tiveram um respeito um pelo outro. Além das batalhas que eles travam, o Gladion desempenha um papel muito importante no arco dos Pokémons lendários e dos vilões. A história da família dele é basicamente o centro da saga de Alola, e ela acrescenta ainda mais densidade para esse personagem. Vale lembrar também que ele completa o desafio da Ilha de Alola para enfrentar o Ash na liga. E quando eles se despedem, fica ali a promessa de uma rivalidade saudável entre os dois, de que quando eles se encontrarem da próxima vez, eles vão se enfrentar. Número 2.
Gary. O Gary é o personagem que fez mais pelo futuro da série do que a gente pode sequer imaginar, já que foi ele que definiu o conceito do que é ser um rival Pokémon na série. E isso preparou o terreno para todos os que vieram depois dele. E eu acho que não é nenhum exagero dizer que ele é o mais icônico dos rivais do Ash. E também vamos combinar que é o mais arrogante, né? O cara era o típico riquinho filhinho de papai que sempre teve tudo do bom e do melhor. Quem aí não lembra dos vários momentos que ele ficava humilhando o Ash? Qual é o seu hotel? Estamos acampando. Pena não estarem num lugar como este. Dá só uma olhada. Veja quanta comida eles servem. E isso é só o aperitivo. Eu te dou as minhas sobras no saquinho se você girar 3 vezes dizendo Pikachu! Mas apesar de ser um babaca, não dá pra negar que o Gary era um treinador talentoso. Ele estava sempre um passo na frente do Ash e fazia questão de mostrar isso. Mas pra nossa sorte, a graça dele acabou no dia em que o Ash derrotou ele na Liga Pokémon. E por incrível que pareça, de todos os rivais do Ash, o Gary foi o que teve o maior crescimento pessoal, galera. Porque a impressão que fica é que o Gary é o tipo de pessoa que tem um talento natural para lidar com os Pokémons. Então ele sempre conseguiu tudo muito fácil, ele nunca teve que se esforçar muito pra nada. Já o Ash sempre teve que ralar pra caramba com todos os Pokémons dele. E com essa derrota pro Ash, o Gary percebe o quanto ele vinha sendo arrogante, né? E aí ele pensa melhor e percebe que aquilo ali é uma coisa que ele não quer levar adiante. O treinamento Pokémon não é o que ele queria para a vida dele, de fato. E quando ele se despede do Ash depois da partida deles, ele revela que ele vai deixar de ser um treinador porque o objetivo dele era se tornar um pesquisador Pokémon tal como seu avô. E a partir desse momento, todas as aparições do Gary na série mostram que ele se tornou um cara mais sério e focado nos objetivos dele. É inegável que a relação dele com o Ash foi importante não apenas para o crescimento do Ash no início da história, mas também para abrir caminho para todas as outras rivalidades que o Ash construiu ao longo dos 25 anos do anime de Pokémon. Número 1. Paul. O Paul é a verdadeira antítese do Ash. Ele é o cara que desafia o Ash não apenas nas batalhas, mas também filosoficamente. Enquanto o Ash é aquele cara que acredita que os Pokémons têm que ser criados com amor, com afeição e tal, o Paul é o tipo de pessoa que só pensa na força, que se apoia unicamente em treinamentos brutais e em estratégias impiedosas. Depois de várias tentativas frustradas, o Ash finalmente consegue derrotar ele de uma vez por todas e provar que o poder da amizade poderia sim fazer a diferença. A batalha deles na liga, além de ser muito foda, foi um prato cheio principalmente pro Infernape do Ash, que a princípio era um Pokémon do Paul e foi abandonado por ele quando era apenas um Chinchar porque ele achava que ele era muito fraco. E aqui, meus amigos, tá a prova definitiva de que o Ash é o melhor treinador. Porque ele vai lá, cria o Chinchar até ele evoluir para um Infernape e ele fica tão forte que consegue derrotar até o melhor Pokémon do Paul. E aí, depois da luta, o Infernape vira pro Paul e faz um gesto assim como quem diz: "Tá vendo? Você me menosprezou, agora chupa essa manga aí, seu palhaço." Bom, depois disso o Paul começa a entender pouco a pouco que as coisas não são exatamente do jeito que ele pensava. E aí ele cria um respeito pelo Ash até. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que derrotar o Paul depois de perder tantas vezes foi uma grande vitória para o Ash, não apenas como treinador, mas também para os ideais que ele sempre levou no coração dele. A jornada do Ash pode ter acabado, mas ele com certeza teve várias batalhas marcantes contra muitos oponentes. Falando nisso, vocês lembram de algum outro rival interessante que não apareceu aqui nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para dar aquela força gigantesca pro meu trabalho, galera, e para me deixar um passo mais próximo de realizar o meu grande sonho aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no canal. Foi um prazer ter a sua companhia até aqui, e eu espero você pra gente curtir juntos no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e até mais!